nome de Cristo Jesus, o nosso Rei. Mais um ano começa para a gente pelejar. Quem quer entrar nesse ano pelejando, irmão? Quantas pelejas a gente passou em 2020 e Deus nos deu vitória até aqui. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Rei. Primeiramente que estamos vivos, graças a Deus. Quando as ambulâncias passam ali fora, eu sempre estendo a mão e repreendo o espírito de morte, porque talvez a vida está se findando. Está lá colocando os pés na eternidade. Mas a gente não colocou ainda, mas um dia vai colocar. Eu não sei se, talvez os meus irmãos que são mais velhos do que eu, ou que estão com a mesma idade do que eu, estão com o mesmo pensamento, dizendo que a cada ano que se passa, a gente começa a ficar mais perto do Senhor. E quando a gente fica mais perto do Senhor, mais maturidade a gente cria. E mais temor de Deus cria na vida da gente. Porque quando a gente é novo, por mais que a gente tenha uma loucura às vezes na cabeça, achando que vai durar, meu querido, talvez 80 anos, e às vezes não dura 80 anos. Mas quando a gente começa a ficar mais idôneo, a gente começa a acontecer o ditado que às vezes o mundo diz, cair a ficha. E a gente começa a ver que a cada ano que se passa, mais perto do Senhor a gente está. Mais um passo da eternidade a gente está chegando. Então nós chegamos em 2021. Mais perto do Senhor a gente está chegando. Mais perto do Senhor a gente está se aproximando. E não só a gente, mais perto Ele também está chegando. Quem está entendendo, glorifica. Ele também está vindo. Ele também está chegando. 2021 promete, em nome de Cristo. Escreve bem. Os irmãos que estão chegando aqui agora no YouTube, escreve aí. Como eu falei em 2020, 2021, segundo as Escrituras promete. Amém? Já trata de colocar bastante óleo na botija, que uma hora você vai precisar de luz para caminhar. Amém, querido? Queria saudar os nossos irmãos que estão chegando nesse momento através do YouTube. Deus abençoe você poderosamente, seja bem-vindo. Primeiro culto, meu amado, do ano para a gente se alimentar é cotidiano. Sai ano, entra ano e pão sem fermento, em nome de Cristo Jesus. Nossos irmãos estão chegando agora através da nossa web rádio, que é uma bênção de Deus, tem feito a diferença em várias pessoas, na vida de várias pessoas. Uma bênção do Senhor, seja bem-vindo a você, meu irmão, que está voltando para casa de férias, você que está nos ouvindo, meu amado, dentro do seu carro, dentro dos caminhões, os caminhoneiros que nos acompanham. Deus abençoe você poderosamente e que venha 2022, meu querido, porque 2021 nós vamos batalhar, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos se alimentar? Se coloca de pé, igreja, por gentileza, vem cá, servo do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais uma oportunidade o papai nos deu, né? Primeiro culto do ano. Tenho certeza que vai ficar marcado em nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria saudar os amados irmãos que estão chegando através da web rádio, através do YouTube. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre a sua família nesse ano de 2021. Mas sem mais demoras, em nome de Jesus, abra a poderosa palavra de Deus comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 15. Todos encontraram? Os 3 primeiros versículos. Lucas, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs uma parábola, dizendo, versículo de número 4 também: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã que me ouve nesta noite,
trago uma palavra da parte de Deus em cima desses versículos, aonde Jesus Cristo vai contar a parábola das ovelhas. E trago a mensagem debaixo de um tema. Se você prestar atenção no tema, você já vai entender qual é a mensagem de hoje. O tema é deixando a comunhão durante o deserto. O tema fala por si só. Deixando a comunhão durante o deserto. Amado irmão, amada irmã, todos nós passamos desertos. Todos nós passamos provações. Todos nós passamos tempestades. Mas uma das coisas principais para a gente sobreviver a tudo isso se chama comunhão. E aí a Bíblia diz no versículo de número 1: e chegavam-se a ele todos, os publicanos e pecadores, para o ouvir. Olha só, amado irmão, a Bíblia diz que as pessoas se achegavam a Jesus. Então olha só, a primeira coisa que a gente entende: eles se achegavam a Jesus, então eles saíam da onde estavam para ir até Jesus. Primeira coisa que Jesus já faz, ele bate no nosso comodismo. Mas só que tem algo mais profundo. Primeiro ponto: só sai de um lugar para outro quem tem vida. Os mortos não caminham. Os mortos não andam. Os mortos, eles são carregados. Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 1, vai dizer que muitos têm nome de que vive, mas estão mortos. Aí Paulo traz uma explicação tremenda sobre isso. 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 22. Porque todos morreram em Adão, mas também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Só que nesse versículo tem algo interessante. Primeiramente, Paulo faz uma afirmação: que todos morreram em Adão. Quer dizer, não há acepção de pessoas. Todo ser humano, ele morreu em Adão. Só que aí Paulo diz que serão vivificados em Cristo Jesus. Só que esse serão, ele é condicional. Quer dizer, eu vou ser vivificado em Cristo se eu aceitá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Só que, irmão, preste bem atenção. Segundo ponto, eu ter um ponto de partida e um ponto de chegada não é suficiente. Vou explicar para você. Eu ter um ponto de saída, um ponto de partida, melhor dizendo, e eu ter um ponto de chegada, um objetivo, não é suficiente. Como assim, irmão Dudu? Não é suficiente se a gente não souber caminhar durante ele. Durante o trajeto. Vou trazer primeiro um exemplo natural para você entender. Irmão, cada um de nós hoje deixou a sua casa para vir até a igreja, certo? Só que eu querendo sair da minha casa para chegar na igreja não é suficiente se eu não dirigir com cuidado. Então ter um ponto de partida e um ponto de chegada não é suficiente se eu não souber caminhar. Agora vamos para dentro da Bíblia. O povo de Israel, ele saiu do Egito para chegar à cidade prometida. Só que muitos morreram durante o trajeto.
Então eles tinham um ponto de partida e também tinham um ponto de chegada, só que morreram durante a caminhada. Mas sabe o que é interessante? Não foi a fome que os matou, porque Deus os alimentava com o maná. Irmão, não foi o calor do deserto que os matou, porque a nuvem os cobria. Irmão, também não foi o frio do deserto, porque a coluna de fogo os esquentava. Sabe o que matou o povo? Foi a murmuração. Amado irmão, não adianta a gente ter um ponto de partida e um ponto de chegada se durante o caminho a gente murmurar. A gente corre um grande risco de morrer no meio do trajeto. Por isso que a Bíblia diz algo interessante, que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Irmão, a gente saiu do mundo e está indo rumo a Jerusalém celestial. Só que nesse trajeto a gente tem que saber caminhar. Porque Jesus é o caminho, mas quem caminha é você. Jesus é o caminho, mas quem caminha sou eu. Então, como a gente está caminhando? Como nós estamos caminhando a nossa caminhada de fé? E aí, o mais interessante é a parte final do versículo de número 1, que diz que os publicanos e que os pecadores vinham até ele para o ouvir. Olha só, irmão, eles não vinham até Jesus para ver simplesmente quantos cegos Jesus ia curar. Eles não vinham a Jesus somente para ver quantos demônios Jesus ia expulsar, não. Eles vinham para ouvi-lo. Só que tem algo interessante, tinha tantas pessoas ali, tinha os escribas, tinha os fariseus, mas eles escolheram ouvir a Jesus. Só que eu quero trazer algo um pouquinho diferente agora. Olha só, muitas vezes a gente até fala bastante com Jesus, mas ouve ele muito pouco. Já viu que durante as nossas orações a gente fala muito e ouve pouco Jesus? Já viu que às vezes a gente passa 1 hora de joelho na presença de Jesus, falando, mas não para 5 minutos para ouvi-lo? E aí a gente ainda diz: Jesus não me responde. Irmão, nunca vai haver um diálogo se as duas partes não ouvir. Irmão, já viu que quem é casado entende bem isso, que se os dois quiserem falar ao mesmo tempo, a gente não entende nada, nem o que o esposo está falando e nem o que a esposa está falando. Muitas vezes é preciso a gente fazer um período de silêncio para ouvir a Jesus. Só quero abrir um parênteses aqui. Não estou dizendo que não é para orar, mas ore e ouça a resposta de Jesus. Porque se a gente não parar para ouvir, a gente vai dizer que Jesus nunca nos responde. E aí olha só o que é interessante, irmão, versículo de número 2. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só, irmão, então a gente aprende algo aqui, que podemos estar perto de Jesus e ainda ser um murmurador.
Olha só, eles estão pertinho de Jesus. Eles estão vendo a Jesus. E mesmo assim, são murmuradores. Olha só, às vezes a gente acha que só porque está perto de Jesus, está tudo certo. Nem sempre. Porque aqui eu aprendo que eu posso estar perto de Jesus e ainda ser um murmurador. E sabe o que é mais preocupante ainda? É que eu posso estar perto de Jesus e não reconhecer que eu sou um pecador. Porque olha só, os escribas e fariseus vão olhar para Jesus e para as pessoas que estão com ele e vão dizer, ele come com pecadores. Mas eles mesmos não reconhecem que são pecadores. Então olha só, a gente pode estar pertinho de Jesus e ainda não confessar que é um pecador. Por quê? E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente tira os olhos de Jesus para ver quem está andando com ele. Às vezes a gente presta mais atenção naqueles que andam com Jesus do que no próprio Jesus. Porque eles dizem, ó, ele come com pecadores, mas eles mesmos não reconhecem que são pecadores. Então eu posso estar pertinho de Jesus e ainda não reconhecer que eu sou pecador. Aí o que eu aprendo com isso? Irmão, olha só, preste atenção. Às vezes é melhor a gente ser um pecador que ouve a Jesus do que ser um religioso murmurador. É melhor a gente ser um pecador que ouve a Jesus do que ser um religioso murmurador. Porque todo pecador que ouve a Jesus, ele se arrepende. E o religioso, ele só murmura. Porque uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser evangélico. Os discípulos não foram chamados de evangélicos. Os discípulos foram chamados de cristãos. Atos 11:26. Aí olha só. Versículo de número 2 ainda. Este recebe pecadores e come com eles. Olha só. Que interessante. Irmão, olha só. Nessa passagem, os escribas e fariseus não vão criticar Jesus por Jesus ter expulsado um demônio. Nessa passagem, os fariseus e publicanos não vão criticar Jesus pela cura que ele fez. Só que nessa passagem, eles vão criticar a Jesus porque as pessoas rodeiam a Jesus. Ou melhor dizendo, melhorando a minha frase, eles não vão criticar a Jesus pelo que ele fez, mas vão criticar a Jesus porque quem anda com Jesus. Olha só. Aí eles vão criticar Jesus. Talvez não quiseram se assentar à mesa com Jesus porque na mesa tinha pecadores. Só que aí a gente aprende algo interessante. Meu irmão e minha irmã que me ouve nessa noite, não pense, eu e você, que Jesus vai fazer uma mesa só para nós. Já vou trazer a explicação. Não pense, eu e você, que Jesus vai fazer uma mesa só para mim e para você. Porque na mesa aonde Jesus está, tem muitas pessoas. Estou falando de comunhão. Não pense que Jesus vai fazer uma mesa só para mim e para você, não. A gente vai ter que se assentar à mesa com Jesus, mas vai ter que aceitar quem também está à mesa com Ele. E quando eu falo de mesa, eu falo de comunhão. Abra aí, Efésios capítulo de número 4.
Efésios capítulo de número 4. Um pouquinho para frente. Efésios capítulo de número 4. Agora aqui é onde eu quero chegar, irmãos. Começar a mensagem falando de comunhão. Você vai em Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Todos acharam? Efésios capítulo de número 4. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Efésios capítulo de número 4. Olha só o que diz a epígrafe do texto. A unidade da fé. A partir do versículo de número 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fosse chamados. Olha para cá, irmãos. Então, primeiramente, no primeiro versículo, Paulo faz um apelo. Se você parar para analisar, para pesquisar o que significa a palavra rogar, uma das suas significados, um dos seus significados é implorar. Então Paulo está escrevendo e implorando a igreja. Mas o que ele implora? Versículo de número 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então Paulo roga, Paulo implora aos irmãos que o quê? Que eles venham primeiro de tudo, ser humildes. Para poder viver em comunhão, precisamos ser humildes. E o que isso significa? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o primeiro passo, para a gente viver em comunhão, a gente precisa ser humilde, ter o mesmo sentimento de Jesus. Aí olha só, vamos continuar. A Bíblia vai falar de mansidão e longanimidade. Quer dizer, a gente vai ter que ter o sentimento de Cristo e também os frutos do Espírito Santo. Paulo cita aqui 3 dos frutos do Espírito Santo. Então, irmão, ninguém consegue viver em comunhão se não for uma pessoa espiritual. Aí olha só, e olha só o que ele diz, irmão: suportando-vos uns aos outros. Irmão, olha só, se a gente não consegue suportar nem a nós mesmos, como é que a gente vai suportar o irmão? Se muitas vezes a gente não consegue suportar a si mesmo, que dirá suportar o irmão, a irmã? Como é que nós vamos conseguir amar o próximo, se muitas vezes a gente não ama nem a si mesmo? Como é que, irmão, olha só, como é que eu vou conseguir cuidar da alma do meu irmão se eu não tenho zelo nem pela minha própria alma? Como é que Jesus vai levantar a gente para cuidar de almas se a gente não sabe nem cuidar da nossa? Quer dizer, não se preocupa nem com a nossa salvação. Como é que a gente vai se preocupar em auxiliar alguém? E aí, olha só, ele diz também, fala de amor. Mas muitas vezes a gente não consegue viver em comunhão
Porque a gente não tem amor. A gente não tem amor para suportar o irmão. O amor que tudo suporta. E tem algo preocupante aqui. Eu só vou citar o versículo, depois você procura lá na sua casa. Tem algo preocupante. Porque se eu não tenho amor, é porque eu não tenho o Espírito Santo. Romanos capítulo de número 5 e versículo de número 5 vai dizer que o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, se eu não consigo amar o meu irmão para viver em comunhão com ele, dificilmente eu tenho o Espírito Santo. Porque o amor é derramado em nossos corações pelo próprio Espírito. Como a gente vai ter o Espírito se a gente não tem aquilo que ele traz consigo, o amor? Versículo de número 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então olha só, ele está dizendo que tem uma unidade. Tem uma unidade que é trazida pelo Espírito Santo de Deus. Mas só que para ter essa unidade, necessita de algo no meio da comunhão: a paz. Então, para a gente ter uma plena comunhão com os irmãos, é necessário a gente ser um com o Espírito Santo de Deus, para que possa haver entre os irmãos a paz. Então quer dizer, olha só, se os irmãos estão reunidos e não existe paz entre eles, quer dizer que o próprio Espírito Santo dificilmente está ali. E vou mais além: se há uma comunhão entre os irmãos, não há paz, o próprio Senhor não está entre nós. Porque ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Então olha só, quando a gente está reunido, precisa ter entre os irmãos a paz. Quer dizer, precisa ter um ambiente gostoso, um ambiente onde não exista entre nós alfinetadas, indiretas, que dirá fofoca, contenda. Então, quando a gente se reunir, que haja entre nós a paz. Volta lá agora em Lucas capítulo de número 15, para a gente dar sequência à palavra do Senhor. Versículo de número 3 e 4. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 15, versículos 3 e 4. E ele lhes propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que acha? Olha só, irmão, então Jesus tem uma sabedoria tremenda. Jesus, vendo que os escribas e fariseus não queriam se ajuntar a ele por causa dos publicanos e pecadores, Jesus vai lançar a parábola das ovelhas. Olha a sabedoria de Jesus. Eu fico maravilhado com Jesus, porque ele vê um povo que não gosta de se reunir, e aí ele vai lançar a parábola das ovelhas. Olha só que tem algo interessante no versículo de número 4. Fala de um homem, ovelhas e um deserto. Olha só, versículo de número 4 vai falar de um homem, de ovelhas
mas também de um deserto. Olha só, irmão. 100 ovelhas. Vai falar que ele tinha 100 ovelhas. Quer dizer, comunhão. Quer dizer, esse homem, provavelmente, ele era um pastor. E ele tem aos seus cuidados 100 ovelhas. E elas não estão de qualquer maneira. Há entre elas uma comunhão. Porque isso fica claro no decorrer do versículo. Porque daqui a pouco ele vai deixar 99 e vai atrás de uma. Então as ovelhas estão reunidas todas em um mesmo lugar, falando de comunhão. Aí, sabe o que é interessante? Jesus Cristo vai dizer que uma delas se perdeu. Mas antes de ela se perder, a Bíblia diz que ela estava se perdendo. Pode ler o versículo. Que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no 99, as 99 e não vai pós a perdida. Então olha só, primeiro ela estava se perdendo, até que ela se perdeu totalmente. Olha só, eu quero trazer isso aos nossos corações. Irmão, que a gente venha aprender a dar valor à comunhão. Quando a ovelha, preste bem atenção, quando a ovelha quer fugir do aprisco, preste bem atenção, quando uma ovelha, ela quer fugir do aprisco, a primeira coisa que ela coloca para fora é a cabeça. Preste bem atenção, vou repetir, vou explicar para você. Quando uma ovelha, ela quer fugir do aprisco, a primeira coisa que ela bota para fora é a cabeça. Significando o quê? Quando a gente começa a pensar diferente do pastor, é porque a gente já está se perdendo. Porque a ovelha, quando vai fugir do aprisco, a primeira coisa que ela coloca para fora é a cabeça. Então quer dizer, quando a pessoa começa a se perder, ela começa a pensar diferente do pastor. Por quê? Porque o pastor queria que ela ficasse aqui, mas ela achou melhor ir para lá. Então olha só, preste atenção. Quando a gente começa a pensar diferente dos irmãos, é um sinal que a gente também está se perdendo. Porque sempre que a gente está se perdendo, chega um irmão e nos alerta. Porque, irmão, quem está dentro da situação, às vezes não consegue enxergar aquilo que aquele está de fora consegue enxergar. Aí Deus chega e usa alguém e diz, ó, vai com calma, não vai te perder, não vai por aí, calma, volta para dentro do aprisco. Aí olha só, outra coisa, quando a gente começa a pensar que do outro lado é melhor, é outro sinal que a gente está se perdendo. Por quê? Por que que a ovelha coloca a cabeça para fora do aprisco? Por quê? Porque ela acha que a grama do outro lado da cerca é mais verde do que a que está de dentro. Então quer dizer, quando a gente, outro sinal que a gente começa a se perder é quando a gente começa a achar que no mundo é melhor do que na presença de Deus. Olha só. E depois que a ovelha passou a cabeça, vem o corpo. Só que fica as lãs no arame. Primeiro passo, ela bota a cabeça.
E aí, se ela não voltar, ela vai colocar o corpo para fora. Só que ovelha, ela tem a lã. Só que ao ela passar no arame, a lã fica. Tipificando o quê? Depois que a pessoa tem a mente transformada pelo mundo, a próxima coisa que é transformado nela é as suas vestes. Ela já não se veste mais como ovelha, mas agora começa a se vestir como qualquer outro bicho. Quer dizer, andava com roupas modéstias. Só que aí colocou a cabeça para fora do aprisco. O pastor alertou, o irmão alertou, ela não deu ouvidos. Consequentemente, o corpo vai sair fora do aprisco. E aí, saindo o corpo, fica as lãs no arame e muda a vestimenta. Aquilo que estava protegendo o corpo dela, ela já está sem proteção. Irmão, e é tão sério, tão sério. Se Deus, entenda o que eu vou falar, se Deus gostasse que as pessoas andassem nuas por aí, Deus tinha feito os animais sem cola. Se Deus gostasse que as pessoas andassem peladas pela rua, Deus tinha feito os animais sem cola. Por quê? Porque a cola faz o quê? Ela cobre a vergonha do animal. Então já é um sinal que Deus não gosta que a gente ande vestido de qualquer maneira. Irmão, no livro de Levítico diz que até a peça íntima do homem tinha que ser a que Deus escolheu quando ele entra na presença de Deus. Aí a gente quer entrar na presença de Deus de qualquer maneira, com qualquer veste. Porta uma Bíblia debaixo do braço, mas anda com uma roupa que é só o sangue de Jesus. Às vezes é melhor não andar com a Bíblia debaixo do braço, mas com ela no coração. Porque a verdadeira aliança não é a exterior, mas assim a interior no coração. Irmão, você que é casado vai entender. A aliança que você usa no seu dedo não impede de você trair o seu esposo e a sua esposa. Mas a aliança que você fez com ele no coração, essa sim te impede de trair o teu esposo e a tua esposa. Quer dizer, às vezes é melhor não ter uma Bíblia na mão, mas ter ela no coração. Porque é no coração que é feito a verdadeira aliança com Deus. Olha só, irmãos. E aí tem mais um detalhe no versículo de número 4, que vai dizer que essa ovelha, ela se perdeu, foi no deserto. Irmão, quantas pessoas se perdem na caminhada com Cristo durante o deserto? Irmão, é onde muitos se perdem, é onde muitos se desviam, mas só que tem algo pior, é onde muitos morrem. E olha só, a gente sabe que num deserto, em um deserto, não tem água. Olha só, imagina, as 99 aqui, e a perdida está indo, ela está indo, irmão, e num deserto, você não encontra água, mas só que tem alguém aqui dentro desse versículo, que ia cuidar dela, mesmo ela estando no deserto. Olha só, então, aqui diz que tem as 100 ovelhas, as 99, as perdidas, mas tem alguém que ia cuidar delas no deserto, que é os pastores. Irmão, no deserto não tem água, mas tem um pastor que pode levar água para você onde você está. Porque, como diz o pastor, só aparece água no deserto quando Jesus quer batizar alguém.
Lembra do eunuco? O pastor trouxe esse dia para nós. Quer dizer, no deserto não tem água, mas tem um homem que pode levar água para você em pleno deserto. Irmão, no deserto não se encontra pasto. Ou você já viu algum deserto cheio de pasto? No deserto, muitas vezes, não tem alimento para nós, mas tem um pastor que vai nos alimentar durante o deserto. Irmão, olha só. No deserto, não tem árvore para a gente ficar debaixo. Só que no deserto tem um pastor que nos dá cobertura espiritual para a gente sobreviver no deserto. Para a gente não morrer com o calor do deserto. Aí, irmão, aqui onde eu quero chegar, ó, muitas pessoas morrem no deserto porque se afastam dos pastores. Porque como é que vai achar, irmão, água no deserto? Se a ovelha não tem uma bússola, não tem um GPS, não tem um zap para mandar para outra ovelha. Estou falando assim para descontrair, mas é sério esse negócio. Muitas pessoas morrem no deserto porque se afastam dos pastores. Irmão, no deserto não tem nada para nós. No deserto muitas vezes a gente não encontra nada, mas só que tinha um homem aqui, Jesus Cristo diz, que esse homem ia cuidar delas. Então muitas vezes a gente morre na presença de Jesus por falta de senso de direção. Irmão, no deserto não tem plaquinha indicando vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita. Não tem. Aí muitas pessoas se perdem no deserto por falta de senso de direção. Irmão, olha só, preste atenção. Agora eu vou trazer uma aplicação para você entender o que eu quero dizer. Se tem um homem e tem 100 ovelhas, então provavelmente o pastor sabe o caminho para tirar elas novamente do deserto. Então, elas não sabem, elas estão no deserto. Mas só que tem alguém aqui para guiar elas. Tem alguém aqui para alimentar elas durante o deserto. Tem alguém que ainda se importa com elas quando elas estão no deserto. Só que há uma coisa interessante. A Bíblia vai dizer que ele vai deixar as 99 em pleno deserto para ir buscar a perdida. Então, mas por que ele deixou as 99 ali e saiu em busca da perdida? Sabe por quê? O pastor deixou as 99 ali porque ele sabia que quando ele voltasse, elas ainda iriam estar no mesmo lugar que ele deixou. Isso se chama confiança. Irmão, o pastor nunca vai mandar a gente fazer alguma coisa se primeiro a gente não ganhar a confiança dele. Olha só, ele vai deixar as 99 ali, por quê? Porque ele confia que quando ele voltar, elas vão estar no mesmo lugar. Jesus Cristo veio e nos deixou nos desertos da vida. Por quê? Porque ele confia que quando ele voltar, a gente ainda vai estar no mesmo lugar. Irmão, mas só que tem um negócio. O segredo é a comunhão. Elas vão ficar ali. Ele não deixou uma em cada canto do deserto. Ele deixou as 99 e foi em busca da perdida. Mas por quê? Porque ele sabia que elas não iam sair dali. Irmão, olha só. Muitas vezes os pastores fazem uma confraternização e eles não arredam o pé dali. Mas tem algumas confraternizações que os nossos pastores vêm com a gente, analisam quem está ali e eles dão uma saidinha. Por quê? Porque olhando para cada um, eles sabem em quem pode confiar.
Quando tem alguém novo no rebanho, dificilmente o pastor se afasta um pouco. Mas quando são aquelas ovelhas um pouco mais velho, o pastor fica um pouco mais aliviado. Por quê? Porque sabe que elas já aprenderam a viver em comunhão. Já aprenderam a cuidar uma das outras no deserto. Já estou encaminhando para o final, irmão. Olha só. Irmão, a gente precisa aprender a viver em comunhão. Irmão, viver em comunhão não é fácil, mas é necessário. Como eu falei outro dia para você, eu vou repetir como diz o pastor Daniel, que Paulo não cansava de repetir as mesmas coisas. Preste bem atenção, irmão. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Irmão, viver em comunhão muitas vezes nos fere, mas viver sem comunhão nos mata. Aí a gente precisa escolher ser ferido para viver ou simplesmente morrer. Irmão, ninguém vai entrar no céu se não aprender a viver em comunhão. Irmão, não tem um céu para cada um de nós, tem um céu para todos nós. Irmão, se a gente não aprender a viver em comunhão, não aprender a suportar o irmão, como a gente vai passar uma eternidade com ele? E Jesus é tremendo, porque Ele nos aperta, porque Ele quer que a gente viva em comunhão, mas não só nos momentos bons, mas principalmente nos desertos da vida. Porque viver em comunhão numa virada de ano é fácil. Viver em comunhão num dia de Natal, num dia de aniversário de alguém, é fácil. Mas Jesus requer da gente que a gente viva em comunhão durante os desertos da vida. E aí, eu termino com uma frase. O Senhor me deu essa frase. Coloque um passarinho em uma gaiola e ele logo cantará. Coloque 2 passarinhos na mesma gaiola e antes de cantar, eles vão ter que aprender a viver em comunhão, para depois cantar. Porque o passarinho, ele foi criado para cantar. Então, se ele estiver sozinho, ele logo vai fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Mas colocando os 2 passarinhos numa mesma gaiola, antes dele fazer aquilo que ele foi chamado a fazer, ele vai ter que aprender a viver em comunhão. Então olha só, antes de a gente fazer no corpo de Cristo o que fomos chamados a fazer, a gente precisa aprender a viver em comunhão com os outros membros. Senão a gente nunca vai fazer aquilo que Jesus espera da gente. Irmão, a Bíblia diz, João escreveu que o sangue de Jesus perdoa os pecados daqueles que vivem em comunhão. Irmão, Tomé perdeu uma grande bênção por talvez não suportar viver em comunhão. E quando Jesus soprou o Espírito, ele não estava lá. Irmão, muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque a gente perde as comunhões. Irmão, imagina comigo. Já vou encerrar. Eu já tenho que passar o microfone, mas deixa eu falar isso que está vindo do céu. Olha só, imagina aqueles 8 dias. Jesus veio, soprou sobre eles o Espírito.
Tudo bem, a gente sabe que Tomé não acreditou muito. Mas imagina o quanto ele deve ter se martirizado por perder aquela comunhão. Aí, quase sempre que tem uma comunhão entre os irmãos, que tem uma confraternização, quase sempre os pastores chegam aqui no final do culto e dizem: mas estava tremendo ontem, né? E aí, aqueles que não gostam de viver em comunhão, muitas vezes ficam aí embaixo, sem entender nada. Mas a gente tem que entender que quando acontece isso, é o Espírito Santo usando o pastor, para quê? Para nos aguçar a viver em comunhão. Então, eu encerro com a seguinte frase: quando a gente deixa de viver em comunhão, a gente tem muita coisa a perder. Então, que a gente não venha deixar a comunhão durante o deserto. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pão sem fermento, né, irmãos? Glória a Deus por essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aos nossos amados irmãos que estavam ligados através do YouTube, da Web Rádio. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te espero amanhã a partir das 12 horas com o programa Meio-Dia com Jesus. E no domingo, meu amado irmão, a partir das 19h30 também ao vivo aqui, culto da palavra do Senhor nosso Deus. Que o Papai do Céu te abençoe. Um feliz 2021, irmão, cheio de graça e de muito temor dentro do coração. Que o temor de Deus, ele possa ser permanente dentro de você que está me ouvindo. Porque muitas coisas na nossa vida são resolvidas a partir do temor do Senhor. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Traz aqui o obreiro em nome de Jesus Cristo. Vamos orar aqui, meu amado irmão.